Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh. Olá, clubista! Hoje, 28 de janeiro de 2026. E a pauta do futebol brasileiro hoje é: Vasco quita dívida com ídolo. Corinthians perto de perder seu lateral esquerdo. Atlético Mineiro sonda grande jogador, que inclusive é bem novo, do Braga. Vamos dar destaque para os jogos de hoje do Brasileirão, que inclusive hoje inicia o Brasileirão 2026. Atacante do Boca Juniors no São Paulo? Será? Esse é o PSC News. Vamos ao nosso giro de notícias. Vasco quita dívida com um grande ídolo. E esse ídolo é Valdir Bigode. Não sei se você lembra, clubista, torcedor vascaíno, a época que o Vasco reuniu seus credores para falar que iria fazer um plano de pagamento com todos os seus credores, para quitar as dívidas e etc. Enfim, fazer um acordo. Inclusive, Valdir Bigode chorou, bateu na mesa, acabou com a raça do Pedrinho, enfim. Sabe-se então que Valdir Bigode foi pago, inclusive 5 milhões pagos à vista. O Vasco tá com bala na agulha, hein, meu amigo? E aí, torcedor vascaíno? Tão com bala, hein? Paulo Perna, comenta pra gente. Corinthians perto de perder seu lateral esquerdo. E o lateral esquerdo é o Hugo, aquele mesmo que estava com um problema no umbigo e etc., que fez a cirurgia. Enfim, o Corinthians perto de anunciar a saída de Hugo, que inclusive não foi muito bem aproveitado no ano passado, ele veio do Goiás, enfim. O Hugo está indo para o Atlético Goianiense. Boa sorte, Hugo. Atlético Mineiro sonda Gabriel Moscardo. Inclusive, o atleta que hoje pertence ao PSG e está jogando no Braga de Portugal. O Atlético Mineiro sondou, vendo as possibilidades de fazer um reforço no seu meio campo. Inclusive, o Maicon, que era do Corinthians, hoje faz parte do elenco. E o Fausto Vera, que fazia parte do elenco do ano passado, já não está mais no Atlético. Então, o Atlético procurando reforçar o seu meio de campo, principalmente aquele homem de primeiro volante, aquela primeira volância, tá sondando o Gabriel Moscardo para ver se há negócio. O que se sabe é que o PSG não quer abrir mão do atleta, mesmo ele estando emprestado ao Braga. Vamos ver se vai dar certo, hein? Hoje começa o Brasileirão 2026 e eu quero dar destaque para alguns jogos. Um dos jogos que eu quero dar destaque é o do São Paulo contra o Flamengo. Hoje São Paulo e Flamengo se enfrentam às 21h30 no Morumbis. São Paulo vai pegar uma bucha grande, tendo em vista que o Flamengo tá buscando ritmo para jogar agora, já no domingo, a Supercopa Rei contra o Corinthians. Então o Flamengo provavelmente com força total, buscando ritmo, buscando se recuperar no Campeonato Carioca, o Flamengo muito favorito. São Paulo é o penúltimo na tabela do Paulista, tentando também buscar preparação para que entre logo no ritmo no Campeonato Paulista, mas terá um jogo duro. Digo também que foram vendidos apenas 14 mil ingressos. A torcida do São Paulo não está muito bem animada. Já aproveitando o gancho do São Paulo, o São Paulo está sondando um atacante do Boca Juniors. E o nome dele é Zenon. Inclusive, o jogador se animou na possibilidade de defender o tricolor paulista. O grande problema é o tricolor paulista se animar em pagar, tendo em vista que o tricolor paulista não tem condições financeiras para fazer o pagamento. Mas fica a notícia que São Paulo sim sondou o jogador do Boca Juniors, houve um ânimo do jogador em defender as cores do tricolor paulista, mas o que falta é a La Plata. O que falta é o dinheiro. O Campeonato Brasileiro que se inicia hoje, assim como eu disse, tem um jogo também que eu queria dar uma analisada junto com vocês, que é Atlético Mineiro e Palmeiras. Hoje, Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam na Arena MRV, com amplo favoritismo do Atlético Mineiro, é claro. Depois da super vitória em cima do seu arquirrival Cruzeiro, Atlético Mineiro, ao meu ver, é o grande favorito nesse jogo. Então, meu amigo, se você gosta de fazer aquela fezinha, vai comigo, vai com o pai.
é Atlético Mineiro na cabeça. Um outro jogo que eu queria dar relevância é Fluminense e Grêmio. Hoje, Fluminense e Grêmio se enfrentam às 19h30 no Maracanã. Jogo pegado, jogo interessante de se ver. Se você tiver com tempo, veja. Eu vou ver, inclusive, esse jogo. Não verei o jogo das 19 horas, vou ver o jogo das 19h30, porque eu quero ver esse Fluminense. Esse Fluminense que derrotou o Flamengo no Fla-Flu, no último Fla-Flu, eu não assisti o jogo, estava em viagem, mas quero ver esse Fluminense, como é que tá vindo o Fluminense 2026. Tô achando que o Fluminense pode surpreender, hein? Tô achando. E eu queria fazer um editorial falando o seguinte com vocês, meus queridos clubistas. Não sei se vocês acompanharam, mas a CBF falou que irá profissionalizar a arbitragem brasileira. Inclusive, Samuel Chaldi, é assim que se pronuncia, Samuel Chaldi, informou que irá profissionalizar, que vai dar apoio psicológico, fisioterapeuta, nutricionista, enfim. Mil maravilhas para a arbitragem brasileira, porque quem sabe assim não teremos erros. A minha opinião é o seguinte, meu querido clubista. Eu, inclusive, consultei algumas fontes que tenho sobre essa questão da profissionalização dos árbitros e dos assistentes, é que o que vai ser abrangido é simplesmente para os principais árbitros e assistentes. Ou seja, aqueles seleto grupo de 10 árbitros que existem, que apitam sempre os mesmos jogos, aqueles grupos de 20, 22 assistentes que sempre também fazem os mesmos jogos, esses sim serão privilegiados. A grande parte da arbitragem brasileira, o restante, eu posso falar assim, o restante, não será abraçado. Né? Eu posso dizer que estarão escanteados. Todo mundo sabe que o futebol brasileiro ele vive das federações regionais, né? Das federações. E as federações escolhem os seus protegidos. Para vocês terem ideia, as federações elas não escolhem os melhores árbitros por vezes. Elas escolhem realmente os que andam e ditam o ritmo de acordo com o que elas querem. Então, o editorial de hoje, inclusive, vou começar. Digo para vocês que todos os dias eu vou passar um editorial, que é a minha opinião, mas que essa profissionalização que o Samuel Chaldi está propondo é para inglês ver. É simplesmente para os principais. A grande parte dos árbitros não estarão abarcados nesse processo e nesse projeto. Isso faz com que, provavelmente, isso vai acontecer mais erros do que nunca, né? Eu não acredito que, eu vou profissionalizar o árbitro e agora ele vai ter mais condições de exercer o trabalho da melhor forma e não vai errar. Porque o problema que a gente sabe, né, não é a questão de erros que acontecem dentro de campo. A maioria dos erros que acontecem são fora de campo. Mas tá aí. A CBF está tentando, mas está tentando de um jeito errado. E esse foi nosso giro de notícias, esse foi o nosso PSC News. Mais uma vez, meus queridos, eu peço encarecidamente, curtam, compartilhem, comentem. E se for comentar, nem que seja para me xingar. Sempre tem que rimar essa frase, hein, queridos? Então, por favor, gente, ajude o canal, se inscrevam, curtam, compartilhem. E amanhã tem mais Giro de Notícias com o PSC News. Um grande abraço.